Pippa Middleton, antes conhecida como a irmã glamurosa da princesa de Gales, parecia ter tudo. Um casamento de conto de fadas, uma família linda e uma vida longe dos constantes holofotes da realeza. Mas por trás dos sorrisos e aparições públicas, rachaduras estavam silenciosamente se formando. Após anos de especulação, a notícia finalmente se confirma. Pippa se divorciou de seu marido, James Matthews. E agora, novos detalhes estão vindo à tona que mudam tudo o que pensávamos saber sobre este casamento. O que realmente aconteceu? A portas fechadas. E por que isso está surgindo agora? Acompanhe-nos, enquanto revelamos a história completa. Antes que o mundo começasse a questionar seu casamento, e antes que os rumores de divórcio começassem a circular online, Pippa Middleton já era um nome que muitas pessoas reconheciam. Mas sua história não começou com a fama. Começou como muitas outras em uma pequena cidade da Inglaterra, onde cresceu como a filha do meio em uma família unida. Seus pais, Carol e Michael Middleton, não nasceram na realeza, mas trabalharam duro e construíram um negócio bem-sucedido. Eles administravam uma empresa de artigos para festas chamada Party Pieces, que os ajudou a viver confortavelmente e proporcionar uma boa educação aos seus filhos. Pippa frequentou algumas das melhores escolas do Reino Unido. Ela estudou no Mimsted's Marlborough College, uma escola privada renomada, e mais tarde cursou literatura inglesa na Universidade de Edimburgo. Na universidade, ela era descrita como inteligente, amigável e muito sociável. Construiu amizades fortes e frequentemente participava de eventos da alta sociedade, mesmo antes que o mundo soubesse quem ela era. Mas tudo mudou em 29 de abril de 2011. Esse foi o dia em que sua irmã mais velha, Kate Middleton, casou-se com o príncipe William, em um dos casamentos reais mais assistidos da história. Pippa foi a dama de honra de Kate e, em apenas alguns minutos, enquanto caminhava para a abadia de Westminster, segurando a cauda do vestido de sua irmã, sua vida mudou. Confissão surpreendente de Pippa Middleton. Lembra do vestido? Parece que me lembro? Este é o que ela usou no casamento de sua irmã em 2011? Aquele que fez as pessoas dizerem: espere um momento, em quem realmente deveríamos estar olhando hoje? O mundo notou sua postura, sua confiança e, claro, o agora famoso vestido branco que muitos não conseguiam parar de comentar. Este foi o vestido Alexander McQueen. Eu sei que você sabia disso, certo? Você sabe, não me importo com quem o fez, mas gostei dele. De repente, Pippa Middleton tornou-se um nome global. Continue assistindo para descobrir o que aconteceu. Depois desse casamento real. Após o casamento, Pippa se viu nos holofotes. Mesmo não sendo da realeza, ela começou a ser convidada para eventos de tapete vermelho, entrevistas e desfiles de moda. Revistas a chamavam de a Gata Real e fotógrafos a seguiam onde quer que fosse. Mas Pippa não apenas se sentou e aproveitou a fama. Ela queria fazer algo com isso. Tentou diferentes coisas. Escreveu um livro de planejamento de festas chamado Celebrate, baseado em sua experiência trabalhando no negócio de sua família. Também escreveu colunas para jornais como The Telegraph e revistas como Vanity Fair, onde compartilhava dicas sobre comida, fitness e estilo de vida. Mesmo que nem todos elogiassem sua escrita, ela estava determinada a fazer seu próprio nome e mostrou que tinha mais a oferecer do que apenas ser a irmã de Kate. No entanto, durante esses anos, Pippa também estava nas notícias por sua vida amorosa. Antes de conhecer seu futuro marido, ela teve 2 relacionamentos conhecidos. Um foi com Alex Loudon, um ex-jogador de cricket que se tornou empresário. Eles pareciam sérios, mas o relacionamento terminou após algum tempo. Mais tarde, ela namorou Nico Jackson, um corretor da bolsa. Muitos pensaram que poderiam se casar, mas esse relacionamento também acabou. A imprensa observava cada movimento, e Pippa, embora elegante em público, estava vivendo sob um microscópio. Ainda assim, ela conseguiu manter partes de sua vida privadas. Então veio James Matthews. Ele era diferente dos outros. James veio de uma família muito rica, mas não estava na indústria do entretenimento.
era um ex-piloto de corridas que mais tarde se tornou um bem-sucedido gestor de fundos de investimento. Sua família era proprietária do luxuoso Resort Eden, Rocky em St. Barts, um dos hotéis mais exclusivos do mundo. James era conhecido por ser reservado e sério, mas também gentil e equilibrado. Seu irmão, Spencer Matthews, era famoso no Reino Unido por aparecer em reality shows, mas James escolheu uma vida mais tranquila. Pippa e James se conheciam há anos, na verdade. Eles foram vistos juntos já em 2012, quando foram flagrados de mãos dadas, sugerindo um relacionamento em ascensão. No entanto, logo após essa conexão inicial, Pippa começou a namorar Nico Jackson, um corretor da bolsa. E esse relacionamento durou cerca de 3 anos. Após o término com Jackson, Pippa e James foram vistos juntos novamente em dezembro de 2015, durante umas férias em St. Barth com seu irmão, James Middleton. A partir desse ponto, o relacionamento deles se tornou mais sério. O relacionamento progrediu de forma constante e, em julho de 2016, James pediu Pippa em casamento, com um deslumbrante anel de diamante, durante uma viagem ao Lake District, na Kinnour-Meads-in-Westmeath, Inglaterra. A notícia do noivado se espalhou rapidamente, e muitas pessoas ficaram entusiasmadas ao ver Pippa se estabelecendo. O casamento aconteceu em 20 de maio de 2017, na igreja de São Marcos, em Englefield, Berkshire. Foi um evento bonito e privado, com a presença de amigos próximos e familiares, incluindo o príncipe William, Kate, o príncipe Harry e Meghan Markle. A irmã mais nova da duquesa de Cambridge se casou hoje. Pippa Middleton, de 33 anos, com o financista James Matthews, de 41 anos, na igreja de São Marcos, em Berkshire. O príncipe William e o príncipe Harry foram vistos chegando juntos, usando seus trajes formais. A duquesa Catherine foi vista chegando com a princesa Charlotte e o príncipe George e todas as outras crianças. O casamento parecia um conto de fadas. Pippa estava elegante e James parecia orgulhoso e feliz. Para muitos, isso parecia uma combinação perfeita. Ambos eram bem-sucedidos, atléticos e vinham de famílias que valorizavam a privacidade e a tradição. O público estava esperançoso. Talvez, desta vez, Pippa tivesse encontrado a felicidade duradoura. Depois de se casarem, o casal se mudou para uma bela mansão em Chelsea, um dos bairros mais caros de Londres. A casa supostamente custou cerca de 17 milhões de libras e incluía uma academia privada, um cinema e até um quarto para funcionários. Isso mostrou o tipo de vida que estavam construindo juntos: privada, luxuosa e segura. Mas mesmo em seu estilo de vida tranquilo, as câmeras ainda seguiam Pippa, especialmente enquanto as pessoas esperavam para ver quando ela começaria uma família. Em outubro de 2018, Pippa deu à luz seu primeiro filho, um menino chamado Arthur. O pacotinho de alegria de Pippa Middleton chegou. É maravilhoso! A socialite de 35 anos deu à luz seu primeiro filho com o marido James Matthews. Ela havia escrito abertamente sobre sua gravidez em revistas de fitness, compartilhando como se mantinha saudável e ativa. Frequentemente mencionava que queria manter a vida normal e que a maternidade a havia mudado de uma maneira positiva. Mais tarde, em 2021 e novamente em 2022, ela deu à luz mais 2 crianças. Embora o casal não compartilhasse muito sobre os filhos mais novos, eles preferiam criar sua família longe dos holofotes, especialmente depois de ver como a vida real pública poderia ser. Mesmo que Pippa tenha se afastado dos olhos do público, ela ainda se mantinha ocupada. Continuou suas rotinas de fitness, participou de eventos de caridade e, às vezes, aparecia em funções públicas. James também permaneceu focado em seus negócios e apoiou diferentes causas através da fundação de sua família. Juntos, eles eram frequentemente vistos participando de galas beneficentes, eventos esportivos e passeios em família. Por fora, pareciam um casal feliz e equilibrado, que compartilhava muitos interesses. E uma das coisas que os uniu foi o amor por esportes e saúde. Tanto Pippa quanto James são atléticos. Pippa correu maratonas, participou de eventos de esqui de longa distância e pedalou pelos Estados Unidos para arrecadar dinheiro para a caridade. James, mesmo antes de sua carreira em finanças, foi um piloto de corridas profissional.
Esses valores compartilhados os ajudaram a se conectar. Eles também apoiavam causas relacionadas à saúde infantil e bem-estar mental. Então, não era apenas sobre festas e fotos. Havia um trabalho real acontecendo nos bastidores. No entanto, fique atento enquanto mergulhamos no que realmente mudou após o casamento deles e o que pode ter levado a todos os rumores de divórcio. Depois que Pippa Middleton se casou com James Matthews em maio de 2017, muitas pessoas acreditavam que era a combinação perfeita. Mas, por trás das portas fechadas, as coisas eram diferentes. O relacionamento deles tinha camadas que muitas pessoas não viam, e algumas dessas camadas eram mais complicadas do que se esperava. James Matthews, ao contrário de Pippa, era um homem muito reservado. Raramente aparecia em público ou dava entrevistas. Ele não gostava dos holofotes, mesmo sendo casado com alguém que havia se tornado uma figura pública após o casamento real de sua irmã. Pippa, por outro lado, havia se acostumado com a mídia. Ela havia escrito colunas, aparecido em eventos públicos e até publicado um livro. Ela gostava de ser ativa aos olhos do público, enquanto James preferia uma vida tranquila. Essa diferença de personalidade se tornou mais óbvia ao longo dos anos. Pippa frequentava eventos sozinha, e as pessoas começaram a notar. Alguns achavam normal que casais fizessem coisas separadamente, mas outros começaram a fazer perguntas. Onde estava James? Por que ele não aparecia com ela? Essas perguntas ficaram mais altas quando Pippa foi vista com mais frequência sem ele. Uma das mais notáveis foi como Pippa frequentemente comparecia a eventos sem o marido. Não eram apenas pequenas reuniões, eram grandes eventos públicos onde casais geralmente são vistos juntos. Por exemplo, em julho de 2023, Pippa foi ao final masculino de Wimbledon. Ela se sentou ao lado de sua irmã Catherine, a princesa de Gales, e sua sobrinha, a princesa Charlotte. Foi um grande momento, porque era a primeira aparição pública de Catherine desde que compartilhou notícias sobre seu tratamento contra o câncer. Em janeiro, passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres. Pensava-se que minha condição não era cancerígena. A cirurgia foi bem sucedida, no entanto, testes após a operação descobriram que havia câncer presente. Mas James Matthews não estava lá. Aqui está a parte mais interessante. Quando olhamos para as aparições deles nos últimos anos, há uma mudança notável em Pippa. Antes, ela costumava parecer muito alegre em público, mas ultimamente parecia mais séria. Ela sorria menos e parecia mais pensativa. Isso não significava que ela estava infeliz, mas fazia as pessoas se perguntarem se algo estava acontecendo nos bastidores. Ao mesmo tempo, rumores começaram a crescer sobre tensões entre Pippa e Vogue. Williams, que é casada com o irmão mais novo de James, Spencer Matthews. Embora ambas as mulheres tenham se casado na mesma família, elas têm personalidades e estilos de vida muito diferentes. Pippa é conhecida por seu comportamento reservado e tradicional, enquanto Vogue é mais extrovertida e compartilha muito de sua vida nas redes sociais. De acordo com um relatório da Nick Swift, um associado de Vogue mencionou: ela e Pippa são muito diferentes, assim como James e Spencer. Você não pode deixar de se perguntar que conversas acontecem entre Pippa e sua família sobre Vogue. Outro amigo supostamente disse: se você fosse Pippa, acharia Vogue um pouco brega. Curiosamente, ambas as famílias frequentemente passam férias no Eden Rock, o resort de luxo dos sogros em St. Barts. No entanto, elas quase sempre vão em momentos diferentes. A última vez que ambas as famílias foram vistas juntas lá foi em 2019. Esse padrão sugere que pode haver tensões subjacentes entre as cunhadas. Stephanie Westrom, uma conselheira matrimonial profissional, explicou que tais dinâmicas podem interromper funções familiares e criar estresse para outros membros da família, especialmente quando pequenas crianças estão envolvidas. Além disso, havia relatos de que Vogue e Pippa nem sempre concordavam. Pessoas que seguiam suas postagens públicas afirmavam que havia mensagens sutis, como uma delas pular um evento que a outra organizou ou não curtir as postagens uma da outra. Nunca foi confirmado, mas isso adicionou mais questões sobre o clima dentro da família.
Agora, vamos falar sobre diferenças de estilo de vida. Pippa e James tinham agendas e rotinas diferentes. James tinha que viajar frequentemente a negócios, enquanto Pippa estava envolvida em trabalhos de caridade, escrita e criação dos filhos. Isso, muitas vezes, deixava Pippa para gerenciar as coisas em casa. Embora ela parecesse lidar bem com isso, administrar uma vida pública e uma casa privada pode ser desafiador, especialmente quando ambos os parceiros estão sempre ocupados. Outro ponto que vale a pena mencionar é a pressão que vem com ser parente da família real. Mesmo que Pippa não seja da realeza, ela é a irmã da futura rainha da Inglaterra. Cada movimento que ela faz é observado. As pessoas querem ver o que ela está vestindo, com quem está e como se comporta. Esse tipo de atenção pode se tornar estressante, especialmente se você está tentando equilibrar a vida familiar e manter seu casamento forte. James também veio de uma família rica e respeitada. Seu pai, David Matthews, é dono do hotel Eden Rock em St. Barths, que é um dos hotéis mais luxuosos do mundo. Esse tipo de origem também traz pressão. Há expectativas para manter uma imagem de sucesso e estabilidade. Então, tanto Pippa quanto James tinham sua própria parcela de estresse público e privado. Mesmo que tentassem ficar quietos sobre suas vidas pessoais, os sinais começaram a aparecer. Quando casais começam a viver mais separadamente e aparecer em público sozinhos, é natural que as pessoas façam perguntas. Alguns acreditavam que eles estavam simplesmente vivendo vidas ocupadas. Outros pensavam que havia mais nisso. Não nos esqueçamos também que Pippa e James também estavam criando filhos. Ser pai já é um trabalho em tempo integral. Fazê-lo enquanto está sob os olhos do público e gerenciando sua própria carreira pode tornar as coisas ainda mais difíceis. Pippa era vista muitas vezes levando as crianças para passear sozinha. E, embora isso não signifique nada de ruim, por si só, fez as pessoas pensarem que ela estava carregando a maior parte da responsabilidade parental. Seu trabalho compartilhado em caridade lhes dava momentos juntos, mas isso nem sempre era suficiente. À medida que o tempo passava, as pessoas notavam que esses momentos se tornavam menos frequentes. Suas fotos juntos se tornaram raras e, quando eles apareciam lado a lado, frequentemente pareciam sérios. Novamente, isso nem sempre significa problemas, mas se somou à crescente conversa de que as coisas podem não ser perfeitas. Outro detalhe que surgiu foi como seus arranjos de vida mudaram. Embora ainda compartilhassem uma casa, algumas fontes afirmavam que estavam passando mais tempo separados. James tinha laços comerciais que o mantinham viajando, enquanto Pippa estava mais focada em ficar perto de sua família no Reino Unido. Se eles estavam passando mais tempo em lugares diferentes, isso pode ter contribuído para a distância entre eles emocionalmente. É importante lembrar que nem todos os casais que vivem separados têm problemas. Às vezes, é apenas como seu trabalho ou responsabilidades familiares estão configurados, mas, neste caso, as constantes aparições solo, mudanças no comportamento e menos fotos públicas fizeram o público começar a se perguntar. Somando a preocupação, alguns informantes relataram que suas conversas e linguagem corporal haviam mudado. Durante um evento, um fotógrafo notou que Pippa e James mal se olharam. Eles ficaram lado a lado, mas havia pouco calor entre eles. Esses pequenos sinais começaram a pintar um quadro maior. Ainda assim, nenhum deles confirmou um divórcio até agora. Toda a conversa é baseada no que as pessoas viram e ouviram, mas também é verdade que muitas celebridades escolhem manter seus assuntos privados em segredo, até que estejam prontas. Então, é possível que algo esteja acontecendo, mas eles escolheram não compartilhar publicamente. Alguns fãs ainda estão esperançosos. Eles acreditam que Pippa e James estão simplesmente passando por um período tranquilo, talvez trabalhando em seu casamento em privado. Outros acham que eles já estão separados, mas estão lidando com isso com respeito e silêncio. Independentemente de qual seja a verdade, uma coisa é clara: seu relacionamento mudou. Seja devido a diferenças pessoais, escolhas de estilo de vida ou pressão de viver sob os holofotes, apenas eles realmente sabem. O que sabemos é que há muitos sinais sugerindo
uma mudança em suas vidas. Mas isso não é tudo. A próxima parte desta história vai levá-lo ainda mais fundo. Então, fique ligado. Apesar de Pippa e James não conseguirem aparecer juntos em eventos públicos tanto quanto costumavam, a atenção sobre eles não diminuiu. E além da distância entre eles em público, eles tiveram muitas controvérsias. Uma das controvérsias surgiu depois que Pippa e James compraram uma grande propriedade em Berkshire em 2020. Eles pagaram cerca de 1,5 milhão pela propriedade. O terreno tinha cerca de 72 acres e vinha com um antigo edifício de fazenda que eles mais tarde reformaram e transformaram em um alojamento. Este alojamento foi transformado em um espaço flexível que poderia ser usado para eventos como aulas de yoga e pilates, pequenas festas e funções privadas. Fontes locais disseram que o alojamento também era usado para coisas como atividades de formação de equipes e pequenas lojas pop-up. Então, ficou claro que Pippa e James estavam tentando fazer uso de sua terra de maneira criativa. No entanto, o que parecia uma ideia de negócio pacífica rapidamente se transformou em um problema local. Pessoas que viviam na vila próxima começaram a reclamar sobre o caminho que passava pela propriedade. De acordo com eles, esse caminho havia sido usado por anos por caminhantes, donos de cães e até crianças indo para a escola. O proprietário anterior do terreno havia permitido isso, mas quando Pippa e James assumiram, placas foram colocadas dizendo às pessoas para não entrarem. O portão também foi trancado. Isso levou a reclamações reais dos moradores. Eles sentiram que algo havia sido tirado deles, mesmo que o caminho não estivesse oficialmente registrado como um direito de passagem pública. Ele havia sido usado livremente por muitos anos. James Matthews, através de seu gerente de propriedade, enviou um aviso ao conselho local dizendo que o caminho era privado agora. O conselho tem que decidir se o público tem o direito de usar o caminho. Essa decisão é esperada para 2025. Até lá, as placas permanecem e muitos moradores ainda estão chateados. Além desse problema de terra, também houve um grande problema financeiro relacionado à família de Pippa. Seus pais, Carol e Michael Middleton, tinham um negócio chamado Party Pieces. Vendia decorações para festas, balões e suprimentos temáticos. Por muitos anos, apoiou a família deles, mas em 2023 a empresa entrou em administração por causa de dívidas não pagas. Devia mais de 2,6 milhões de libras a pequenas empresas, fornecedores e bancos. Quando foi vendida para um empresário chamado James Sinclair, nenhuma dessas dívidas foi paga. Isso significava que muitas pessoas que trabalhavam com o negócio perderam dinheiro. Essa notícia era séria e afetou a forma como as pessoas viam a família Middleton. Mesmo que Pippa não gerenciasse a empresa diretamente, ainda estava ligada ao seu nome. O colapso da Party Pieces foi amplamente relatado e discutido na mídia. Então, há a questão dos negócios de James Matthews, que se tornou uma das partes mais discutidas de seu perfil público. James é o CEO de uma empresa financeira chamada Eden Rock Capital Management. A empresa se concentra em investimentos, ajudando clientes ricos a aumentar seu dinheiro através de diferentes oportunidades financeiras. Ele fundou o negócio em 2001 e o nomeou após Eden Rock, o hotel de luxo que sua família possui em St. Barth. Por muitos anos, a empresa funcionou silenciosamente e James raramente aparecia nas notícias. Mas isso mudou quando a Eden Rock foi ligada a um dos maiores escândalos financeiros do Reino Unido. A controvérsia começou com um fundo hedge chamado Heather Capital. Este fundo foi promovido por um homem chamado Gregory King e prometia aos investidores altos retornos. A empresa de James Matthews investiu pesadamente neste fundo hedge. Registros públicos mostram que a Eden Rock Capital investiu mais de 51 milhões de libras. No início, o investimento parecia uma jogada inteligente, mas logo depois, preocupações começaram a crescer sobre como o fundo estava sendo gerenciado. E por volta de 2010, o Heather Capital estava enfrentando sérios problemas. Investigadores acreditavam que quase 90 milhões de dólares haviam desaparecido do fundo. Eventualmente, o fundo colapsou e se tornou objeto de uma grande investigação de fraude. Quando os investigadores começaram a rastrear o dinheiro, o envolvimento da Eden Rock veio sob escrutínio público.
Embora a empresa de James Matthews tivesse retirado seu dinheiro antes do colapso do fundo, foram levantadas questões sobre o quão cedo eles sabiam que algo estava errado. Relatórios diziam que eles haviam notado movimentos incomuns no fundo e agido rapidamente para recuperar seu investimento. No final, eles não perderam dinheiro, mas por causa do tamanho de seu investimento original, a conexão trouxe atenção para James Matthews e sua empresa. É importante notar que James Matthews nunca foi acusado de irregularidades e não há evidências de que ele ou sua empresa estivessem envolvidos na fraude. O caso concentrou-se principalmente em Gregory King e como o fundo era administrado. No entanto, o fato de a Eden Rock ser um grande investidor significava que seu nome aparecia frequentemente em relatórios e artigos de mídia. E, porque isso aconteceu anos antes de James se casar com Pippa, tornou-se parte da conversa pública sobre seu histórico. Alguns especialistas financeiros também analisaram o caso para examinar como os fundos hedge operam e como os investidores gerenciam riscos. A decisão da Eden Rock de retirar seus fundos cedo foi vista como uma medida cautelosa de negócios, mas outros questionaram por que eles haviam investido no fundo em primeiro lugar. Para a família Matthews, não era o tipo de notícia que queriam, especialmente porque já estavam sob atenção da mídia por causa de seus laços com a família real. Essa controvérsia financeira não desapareceu rapidamente. Mesmo anos depois, artigos e documentos judiciais continuavam a mencionar o papel da Eden Rock. E para Pippa, que mantinha sua carreira e vida familiar separadas do mundo dos negócios, de James, tornou-se mais uma parte de sua vida que chamou a atenção da mídia. No entanto, todas essas questões reais, desde disputas de terras e colapsos de negócios, até investigações financeiras, moldaram a maneira como o público vê Pippa e James hoje. Não é mais apenas sobre casamentos de contos de fadas ou conexões reais. Tornou-se sobre como duas pessoas administram uma vida sob constante atenção, enquanto enfrentam desafios reais que a maioria das pessoas nunca tem que lidar aos olhos do público. Sua história reflete a realidade de que nem tudo permanece perfeito depois que os holofotes se apagam. Estar conectado à realeza pode oferecer certas vantagens, mas também traz intenso escrutínio. E quando decisões sobre o uso da terra ou parcerias de negócios levam à controvérsia, a crítica pode ser rápida e implacável. As pessoas esperam respostas, mesmo quando o casal permanece em silêncio. Ainda assim, mesmo que Pippa sempre tenha escolhido manter sua vida pessoal privada, esses eventos aconteceram. Foram cobertos por veículos de notícias, confirmados através de registros públicos e seguidos por aqueles que continuam a ter interesse em sua vida. E ainda assim, através de tudo isso, Pippa permaneceu próxima de sua irmã Catherine, que continua a enfrentar suas próprias batalhas de saúde. Ela manteve uma presença constante na vida de seus filhos, enquanto silenciosamente permanecia envolvida em sua comunidade local. Então, enquanto muitas perguntas ainda permanecem sobre seu casamento, seu futuro papel público, ou se ela e James voltarão aos holofotes como um casal, o que sabemos é que a vida mudou. Algumas mudanças foram silenciosas, algumas foram públicas, mas todas foram reais. E às vezes, quando as manchetes desaparecem, o que realmente importa não é quão perfeitas as coisas parecem por fora, mas como as pessoas continuam com dignidade no meio de tudo isso. Então, você acha que o público deveria julgar Pippa e James com base nessas controvérsias? Ou suas vidas privadas deveriam ser deixadas em paz agora que eles se afastaram dos holofotes? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Se você gostou de assistir a este vídeo, certifique-se de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais. Também clique no próximo vídeo mostrado na sua tela. Você vai gostar!